Estamos em Nova York, na 1500 Gallery, especializada em arte e artistas brasileiros. Esta que vocês veem é a 10ª Avenida. Vamos subir a 25ª. Reparem bem a paisagem nova-iorquina, o movimento, esse ar de primeiríssimo mundo. Estamos a 2 quadras de Copacabana Beach. E olhando para o lado, Copacabana Beach, em Nova York, perto da 10ª Avenida. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Que isso, gente? Que loucura! Tudo errado, não é nada disso. Quem fez essa ficha? Foi o Boris Oderbal. Boris? É, o Boris Strabon. Obrigado, Alex. Nada. Claro, o Boris Strabon misturou tudo, não é de estranhar. A informação correta sobre aquela imagem é que nós estávamos vendo a Galeria 1500, no Morro da Babilônia, no Leme, inaugurada no ano passado por Alex Bueno de Moraes. Era isso. Olha só. Obrigado, Henrique. Recebendo aqui um bilhete do canalha do Boris Strabon. É a explicação que ele me dá para esse erro. Vocês não entendem nada de altas geografias patafísicas, vocês sou eu. Que saudade do Glauber Rocha, que era o único cara que me entendia de verdade. O que acontece é que a Galeria 1500 do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, é uma evolução geográfica da 1500 Gallery de Nova York. Depois de ficar alguns anos naquela cidade do terceiro mundo patafísico, It's a group show of 8 different photographers from our stable. A galeria teve o que se chama em português castiço de um upgrade, português casticíssimo, e subiu o morro. Não só o nobre morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, mas o morro da evolução civilizatória vindo da baixa civilização nova-iorquina para a alta civilização carioca. Claro, a explicação do Boris Strabon faz todo sentido. O fundador e curador da 1500 Gallery em Nova York é o mesmo Alex Bueno de Moraes, carioca, que agora inaugurou a Galeria 1500 no Rio, depois do sucesso em Nova York. Alex Bueno de Moraes subiu o morro e desce o morro aqui na Lapa. Aí está o Alex descendo o morro, chegando na Lapa. Tudo bem, Aderbal? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo Tudo ótimo. bom? Grande prazer estar Prazer aqui com você. Aqui essa saída da Babilônia que desce aqui na Lapa, você sai direto lá da tua galeria. Foi rápido, só subir e descer. E se você se quisesse, Alex, também saindo da sua galeria em Nova York, você cair aqui. É mesmo? Isso aqui é uma saída e uma descida para todas as partes do mundo. Na saída, talvez eu possa sair em Nova York em vez de voltar para a Babilônia. Exatamente. Onde é exatamente? Onde era? Não é porque você deu uma fechada na sua galeria lá. Exatamente, para ver se chega lá a esse lugar. No Chelsea? No Chelsea? Ah, com certeza. Chega? Chega. West Chelsea, perto do Rio? Perfeito, ali Ótimo. pertinho do Rio. Perfeito, aqui como é perto da Praia do Leme. Isso, Você exatamente. quer ficar perto... Perto d'água. Perto da água. É importante. Alex, me conta essa história da sua relação com as artes plásticas, com a sua galeria. A especialidade dela é fotografia. É, fotografia. A gente foca em fotografia. O conceito da galeria da 1500 em Nova York era uma galeria focada em fotografia brasileira. A gente sentia que tem todo um mundo da fotografia brasileira que é pouco visto fora do Brasil. Alguns nomes conseguiram
levar o trabalho deles para fora do Brasil, o Miguel Rio Branco, o Mário Cravo Neto, mas além disso são poucos que conseguiram fazer isso. Então, a ideia da galeria em Nova York era essa, era de expor e mostrar o trabalho de artistas brasileiros. E você, pessoalmente, tem, além da galeria, ou antes da galeria, já tem uma ligação com a fotografia? Tenho. Desde os 18 anos, eu tinha 18 anos na Fordham, que era a minha faculdade em Nova York. Eu tive a sorte de entrar numa aula de fotografia e de conhecer um professor absolutamente brilhante que despertou uma coisa dentro de mim. E desde daquela primeira aula de fotografia, uma coisa que eu carrego dentro de mim, a fotografia. E fotografia de arte, a fotografia de moda, fotografia de publicidade. Eu trabalho também nesses dois ramos da fotografia. E você fotografa também? Eu também fotografo. Não mostro para ninguém. Mas eu fotografo também. Uhum. E você tem uma agência, tem uma... Eu tenho uma produtora. Uma produtora de fotografia que trabalha muito com clientes que vêm da Europa e dos Estados Unidos fotografar as campanhas publicitárias aqui no Brasil. Grandes marcas de moda, eles contratam a nossa produtora para cuidar da logística deles aqui no Brasil. Ah, entendi. Bom, mas vamos então falar da galeria. Por que você abriu, por que no Chelsea, além de por ser perto do Rio? Então, o Chelsea hoje, e em 2009, quando a gente abriu, era o epicentro da arte, do mundo da arte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2009, também estavam passando por uma crise bem chata. E uma crise imobiliária também em Nova York. E a gente conseguiu um contrato de aluguel muito bom no West Chelsea, que é um lugar super valorizado. E a gente passou 4 anos lá. Na hora de renovar o contrato, triplicaram o valor. E a única opção que tivemos era de sair do Chelsea e ir para outro lugar. As opções eram o Lower East Side ou o Brooklyn. Pensamos nas duas e nesse momento que a gente pensou, que eu pensei em mudar a galeria, surgiu a ideia de levar a galeria direto do Chelsea para o Rio de Janeiro e para a Babilônia, onde eu já tinha um imobiliário. Antes de chegar no Rio, que eu quero chegar no Rio, conhecer bem essa história da Babilônia, por que a Babilônia, os artistas, parece que eles chegam em Nova York, não sei se é assim no mundo inteiro, eles chegam numa área que está um pouco, às vezes, degradada, às vezes subvalorizada, iluminam aquele lugar e, de repente, aquele lugar se valoriza e fica de novo. Aí os artistas já têm que procurar outro lugar. Acho que aqui um pouco acontece com a Lapa. Sim. Assim, teve nos Estados Unidos, na Nova York, o Sorro, num determinado momento, não é assim? É isso mesmo. Todas as galerias de arte em Nova York ficavam na 57. Isso até o final dos anos 70. No final dos anos 70, o valor do metro quadrado na Rua 57 ficou alto demais para novas galerias. Então, as novas galerias foram para um lugar completamente abandonado na ilha de Manhattan e com espaços grandes. E esse lugar é o Sorro. Final dos anos 70, começo dos anos 80, o Sorro era um dos piores lugares na ilha. Aconteciam coisas horríveis, era um lugar sujo, mas os galeristas foram à procura do metro quadrado barato, porque o negócio de vender arte contemporânea não é um grande negócio. Você começando uma galeria pequena, nova, com artistas novos, você precisa ter esse imobiliário barato para você conseguir sobreviver. Todos foram para o Sorro, que você falou, o Sorro valorizou, todos tiveram que sair do Sorro e procurar um lugar, de novo, barato. Todos foram para o Chelsea, que era completamente abandonado. Isso no final dos anos 80.
Final dos anos 80, começo dos anos 90, e hoje em dia o Chelsea virou o lugar mais cool, mais badalado, e as galerias pequenas, de novo, como a nossa, tiveram que sair do Chelsea e procurar outro lugar. Eu fui parar na Babilônia. Então fala desse pedaço de Nova York que chama Babilônia. Então, o que é isso? Por que você foi para Babilônia? A Babilônia tem um lugar especial, por quê? A melhor amiga da minha mãe era a atriz brasileira principal do filme Orfeu Negro, a Lourdes de Oliveira. Quando o Marcel Camus, diretor do Orfeu, veio ao Rio de Janeiro fazer o casting, o primeiro casting, a Lourdes foi para o casting, pegou o papel, filmou, o Marcel se apaixonou por ela se apaixonou pelo Marcel, os dois se mudaram para Paris, minha mãe eventualmente também se casou com um francês, me levou para Paris, e a gente cresceu com a família dos Camus e com esse filme, que era o filme da Lourdes. A gente se juntava no final de semana, botava o VHS e assistia o tal do filme da Lourdes, o Orfeu do Marcel Camus, que foi filmado na Babilônia. A cena de entrada com as mulheres carregando a água nas latas na cabeça, as cenas finais, aquelas dramáticas cenas dela caindo daquela pedra, é o topo do Morro da Babilônia. Então o filme foi filmado lá, sempre foi um lugar que eu carrego dentro de mim. Fui parar num almoço de fim de ano do meu sogro, do nosso grupo de natação, que era uma feijoada na Babilônia. E naquele momento bateu alguma coisa, bateu uma emoção, eu senti que eu tinha que passar mais tempo naquele lugar. E comprei um imóvel, comprei uma laje inacabada no topo do morro, e a ideia era colocar a minha produtora lá, até o momento da renegociação do contrato em Nova York. E naquele momento me deu uma luz, eu pensei, não, a 1500 vai para a Babilônia, ela não vai para o Brooklyn. Então ela está, nesse momento, no Morro da Babilônia. Ela está no topo do Morro da Babilônia. Topo do Morro da Babilônia. No topo da comunidade da Babilônia. E você já fez exposições lá? Já. A gente inaugurou com a exposição do Júlio Bittencourt, que é um jovem artista paulista com quem eu trabalho há 5 anos. A gente tem uma relação muito, muito boa, muito próxima. A gente conversa de próximas séries, de trabalhos a serem feitos, e a gente inaugurou com a exposição dele, que é uma série que ganhou o prêmio Marc Ferrez, da Funarte. São trabalhos muito lindos, feitos no escuro, todo o trabalho aborda o tema da passagem do tempo. E as pessoas sobem o morro? As pessoas sobem o morro. As pessoas sobem o morro, e o elemento surpresa para tudo é muito bom. Então você sobe um morro do Rio de Janeiro não esperando uma galeria de arte que poderia ser uma galeria do Chelsea, porque ela foi, finalmente a gente conseguiu projetar uma galeria para isso, e isso foi muito bom, porque geralmente as galerias se adaptam a outros lugares que nunca foram projetados para serem uma galeria. Ali a gente passou um tempo para pensar na luz natural que entra, quantas imagens do Júlio Bittencourt, do Oscar e dos nossos artistas a gente conseguiria colocar na parede principal, e esse tipo de coisa que é muito importante. Então, deu muito certo. É tão legal você entrar, tão bom você entrar nesse espaço e cada vez pensar, tudo dá certo, em vez de você entrar no espaço e pensar, essa hora é a hora que a luz lateral entra e vai bater nessa obra, que é ruim porque queima a fotografia. E isso é apenas um detalhe. Mas por ele a gente imagina tudo mais, que todas as combinações possíveis e favoráveis nesse caso agora. É isso mesmo. No Chelsea a gente
tinha aquelas colunas clássicas dos prédios industriais do Chelsea. A gente, entre as duas paredes principais, a gente tinha uma coluna. E a gente tinha que conviver com essa coluna no meio da parede. Nova York não é uma Babilônia, né? Tanto a Babilônia de Nova York quanto a Babilônia do Rio de Janeiro, eu acho que elas têm um pouquinho esse lado, o Nova York muito, e o Morro da Babilônia tem esse lado internacional. São franceses, argentinos, japoneses que vivem na Babilônia. Ah, é sim. Tem. E muitos artistas que, como você tinha falado, que fugindo do metro quadrado inacessível, procuram lugares mais baratos. E muitos deles foram parar na Babilônia. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Essa coisa dos artistas fertilizando os lugares, né? Devia ter algum tipo de proteção para, depois que valorizar, se eles quiserem continuar lá, né, manter o espaço que ele conquistou em boas condições de poder, né, pagar e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. No Nova York, a sua especialidade da galeria eram fotógrafos brasileiros. E agora? Não, eram fotógrafos brasileiros. Apesar de a gente trabalha com um fotógrafo chamado Hiroshi Kitamura, que é um fotógrafo japonês que mora em Salvador há 25, 27 anos, que conheceu o grande Mário Cravo Neto lá na Bahia, se aproximou dele, viraram amigos e existe uma influência do trabalho do Mário no trabalho do Oscar. Então, são brasileiros com um japonês baiano, meio brasileiro também. E, por hora, na Babilônia, nossos fotógrafos são os mesmos que a 1500 representava no Chelsea. Mas a ideia é abrir para fotógrafos não brasileiros, já que o conceito de uma galeria de fotografia brasileira no Brasil não faz tanto sentido. Você vê a possibilidade assim de convênios, de relações, não só com galerias. Aqui, por exemplo, me ocorre aquele Musée Européen de la Photographie em Paris, ali, que tem umas exposições sempre incríveis, maravilhosas. Claro. Eu acho que ter passado por Nova York foi importante. O contato com os curadores de fotografia em Nova York existe, porque a gente, lá como galeria nova-iorquina, a gente acabou se aproximando deles. Então, isso é importante. A Maison Européenne de la Photographie também é uma entidade importante para a fotografia e que tem uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. O organizador do Foto Rio, eu acho que é muito próximo ao diretor da Maison Européenne de la Photographie. Eu falei Musée, Maison. O Miguel Rio Branco também, nosso mais importante fotógrafo. Já expôs lá? Já, e ele tem uma relação com o diretor de lá também. A gente está começando uma história, é um trabalho de formiga, mas são coisas que têm que ser feitas. Uma última coisa que quero te perguntar é exatamente isso, sobre você. Você viveu a maior parte da sua vida fora do Brasil, não é? Sim. Você nasceu no Rio? Nasci no Rio. Fui exilado com 4 anos de idade. Eu falo exilado porque eu com 4 anos era muito feliz no Rio de Janeiro, mas me levaram para a França. E passei 7 anos na França, voltei para o Rio de Janeiro em 81, eu tinha 11 anos, e me exilaram de novo, porque de novo eu estava muito feliz no Rio de Janeiro com 11, 13, 14 anos de idade. Mas com 13 anos me levaram, meus pais se mudaram para Nova York, eu fui para Nova York, estudei no Lycée Français de New York, depois me formei
numa escola americana, fiz minha faculdade nos Estados Unidos e acabei passando 17 anos nos Estados Unidos. Até 2001, logo depois do 11 de setembro, e que eu precisei me separar de Nova York. Eu comprei uma Toyota, enfiei 3 pranchas de surf nela, 2 mochilas, e comecei uma viagem de carro que me levou até o Rio de Janeiro, e isso demorou 1 ano e meio. Viajando de Nova York ao Rio? Ao Rio. Eu acho que naquele momento eu estava precisando de um tempo sozinho, refletindo. E você fez a viagem só? Eu fiz a viagem só. Essa viagem vale uma outra conversa que a gente vai ter outro dia, porque deve ser incrível. Foi incrível. Acho que essa viagem vale uma vida. Eu penso nessa viagem como se fosse uma vida separada. A vida que eu vivi. Me pareceu que esse ano e meio o tempo se dilatou. Parece que aquilo foi muito mais que 1 ano e meio. É uma vida. E eu acho que a rotina, ela acaba fazendo o efeito contrário. Você vivendo no mesmo lugar, vendo as mesmas pessoas, trabalhando no mesmo lugar, o tempo acaba passando muito mais rápido. Mas quando você acorda num lugar diferente, quase um lugar diferente, quase toda noite, e você sente cheiros diferentes, conhece pessoas diferentes, idiomas nem tanto, porque foi muito espanhol com muitos sotaques diferentes. Claro. Mas eu acho que o tempo acaba virando muito mais alongado, muito mais longo. Parece que tudo demora muito mais, não é? Cada lugar desse, cada experiência cabe numa vida rotineira. Isso, o que você vivia em 1 mês, uma pessoa pode viver em 10 anos. É isso mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu durante aquele ano e meio. E era mais ou menos por aí. Eram janelas de mais ou menos 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 semanas num lugar. Sempre comidas diferentes. Sempre. Você se dirige um dia no México, você vai parar num estado que tem uma comida completamente diferente ao anterior. Foi uma viagem importante, foi muito bom. E depois dela você voltou de vez para Nova York ou você ficou um tempo no Brasil? Não, depois dela eu cheguei no Rio, e a ideia era mandar o carro de volta para Nova York e voltar para Nova York, onde minha vida era. Organizada, exatamente. Eu tinha uma vida organizada lá. E minha avó morava no Rio, ela estava um pouquinho doente, a saúde dela foi piorando, eu fui ficando. E para ficar com ela, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E um belo dia, acordei e pensei que eu estava muito bem no Rio de Janeiro, não tinha mais que passar aqueles invernos em Nova York, invernos de 6 meses. E que estava tudo certo, que eu estava feliz e que essa minha ideia de voltar para Nova York era apenas uma ideia que eu não precisava seguir, que não tinha necessidade nenhuma de eu voltar para Nova York. Fiquei. E estou aqui. Não, mas teve um intervalo lá da galeria e tudo mais. Teve um intervalo que eu passava muito tempo indo e voltando de Nova York, um intervalo que eu passei lá um tempo morando em Nova York, cuidando da galeria também. Mas agora no Rio e na Babilônia, muito feliz. Que bom, Alex, que você esteja agora trazendo toda essa sua experiência internacional para o Rio, para a Babilônia, que eu esteja te conhecendo, enfim, a vida dá muitas voltas. Eu conheci teu pai, correndo de automóvel, empurrando uma ilha que se aproximava. Muito legal. E agora vejo essa sua história tão bacana. Muito bacana, muito legal. Muito bacana. E muito sucesso. Muito obrigado. Para a sua
galeria aqui no Morro da Babilônia. Muito legal. Salve. Eu te espero lá para a gente tomar um café lá na laje da galeria. Com certeza eu vou lá. E confirmando Boris Strabão, aqui está o ponto exato. A cidade da Babilônia, que fica a leste do rio Eufrates, ao sul de Bagdá, que começa no século II a.C., fundada por um povo da região sul do deserto árabe, que é aqui o deserto árabe, os amoritas. Depois os babilônios se instalam aqui, em Nova York. Os amoritas, na sua peregrinação, se transformam nos amorosos e ocupam essa região aqui, não é? Aqui ao sudeste do Brasil, no famoso mar do Leme ao Leblon, e a partir do Morro da Babilônia. Entenderam? Isso é alta geografia patafísica. Chuva de verão, de praias bonitas e meninas também bonitas, samba, futebol, amor e carnaval. Rio da alegria geral.